sobreviver porque não tem comida suficiente, porque não tem um nível de nutrição suficiente. A gente está numa situação que a subnutrição infantil é a maior nível de subnutrição infantil em 14 anos dentro do Brasil. E isso atinge principalmente as populações afrodescendentes, as populações indígenas e todas as populações que por algum motivo estão em algum tipo de vulnerabilidade econômica. É um genocídio programado e grande parte da elite brasileira, ou toda a elite brasileira, na verdade, ela está cooperando com o capital internacional para transformar o Brasil numa grande fazenda. Essa elite está se colocando como senhor de engenho, enquanto eles lucram com pessoas trabalhando 200 horas por mês, 200 horas por mês, numa bicicleta, numa moto, para entregar comida, para no final do dia ganhar o quê? No final do mês ganhar R$1.000, R$1.200, que são 200, 300 euros. Imagina, um europeu aqui na média, com o salário mínimo que ele recebe, ele trabalha o quê? 120 horas por dia. No Brasil você está trabalhando 240, 500 horas para ganhar um terço, um quarto do que se ganha aqui. É um salário de fome, a pessoa mal consegue tomar conta da própria família dela, dos filhos, e isso está sendo cada vez mais normalizado. Essas pessoas que estão em vulnerabilidade, elas estão encontrando um pouco de afeto, um pouco de resquício na espiritualidade religiosa, e essa mesma espiritualidade religiosa, alinhada com interesses fascistas, faz uma lavagem cerebral também na cabeça dessas pessoas, para que elas mesmas se culpem da situação em que elas estão e defendam um governo fascista. Então o que a gente está lutando amanhã não é só um presidente, não é só uma troca de governo. É a virada, é o primeiro passo para virar uma tendência de destruição completa da nação brasileira e de todos os povos que são vulneráveis dentro da nação brasileira. Todo mundo, os negros, os indígenas, os pobres, os nordestinos, as mulheres, que são os mais prejudicados. LGBTQI, que são os mais prejudicados, que estão morrendo, que têm seus corpos sendo destruídos todos os dias por essa política classista, racista, alinhada com interesses internacionais. Agora, quando você vê um presidente americano falando que quer defender a democracia no Brasil, o caralho! Eles não querem defender porra nenhuma de democracia no Brasil. Eles querem se aproveitar da situação de vulnerabilidade de um povo que é completamente diverso e capaz de ser tão forte quanto eles e destruir, ajoelhar, alinhando com uma elite mesquinha, vagabunda que existe no Brasil. Então amanhã é o primeiro passo que a gente vai dar para reconstruir esse Brasil, reconstruir o país e tirar de vez, não tirar de vez porque isso não vai sumir amanhã, mas é o primeiro dia da batalha de limpar o país do fascismo, de estar perto do povo, de estar perto dos necessitados, de abraçar eles e ajudar, não ajudar, mas junto com eles e a partir dos mais necessitados, na verdade, porque isso tem que vir de baixo, é construir o que é o imaginário do Brasil, é reconstruir o país, do começo, e a gente vai, a partir de amanhã, começar a cobrar a conta dos últimos 6 anos, porque isso não vai acabar amanhã. A partir de amanhã a luta vai intensificar e a gente vai lutar também por uma comissão da verdade, desse governo que está aqui hoje, porque eles vão ter que pagar, e vão ter que pagar caro, vão ter que pagar com juros, e juros altos pelo que eles estão fazendo. Brasil, urgente, Lula presidente! Brasil, urgente, Lula presidente! Brasil, urgente, Lula presidente! Brasil, urgente, Lula presidente! Olê, 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 lá! Lula, Lula! Olê, 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 lá! Lula, Lula! Olê, 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 lá!
presidente. Brasil, urgente. Lula 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 presidente. Brasil, urgente. Eu vou aproveitar. A brecha aqui que o nosso companheiro falou sobre os americanos, norte-americanos. Vamos continuar. Alô. Os medonhas estão na área, mas a gente continua falando da importância do nosso voto amanhã. Nós temos que barrar o fascismo, o avanço do fascismo, do racismo no Brasil. Nós precisamos construir um outro país. Esse Brasil que conhecemos agora, esse Brasil vigente, o Brasil que viveu sobre o mito da democracia racial, o Brasil que viveu sobre o mito da cordialidade, mostrou a sua face agora, quando elegeu esse inominável e intensificou a matança. Os índios, os povos originários não tiveram a sua demarcação de terra, o avanço dos madeireiros avançando sobre as terras indígenas, a discriminação racial, a violência policial, todo dia, santo dia, é uma chacina, é um jovem preto que é morto, é a comunidade LGBTQI que tem que lutar contra a ditadura da heteronormatividade, contra a ditadura do cristianismo. Enfim, nós temos que retomar o país como sendo um país laico, As religiões deverão ser cultivadas na esfera privada e não estar compondo um Estado. Então, devemos construir um Estado de direito, devemos desenvolver no país a cidadania. O povo não pode mais andar iludido, cair em qualquer conversa fiada, nem ilusão. E essa questão que nós vivemos hoje, o avanço do fascismo, não é uma particularidade do país, nem da América Latina. Nós aqui na Europa estamos também vivendo isso, o avanço da direita. E se a gente for pensar bem, tudo que vivemos, a construção do racismo partiu desse território. O presidente da União Europeia falou que os selvagens estão invadindo o jardim. Podem ver. Que é isso? Que é coisa mais racista? Então, nós temos Bolsonaro, ele não está sozinho. Nós também não estamos sozinhos, porque nós também temos aliança internacional na luta contra o fascismo. Então, é importante, fundamental, que a gente acredite o voto ao senhor Luiz Inácio da Silva, ô Lula, para que vencemos essa batalha, para juntos organizados, a sociedade civil organizada, lutar para uma outra sociedade, porque o tecido social, político, econômico do Brasil está podre, porque essa elite desgraçada que se plantou no país através da morte dos povos originários, através da exploração dos trabalhadores, através do racismo, tudo isso tem que acabar, tudo isso tem que acabar. E nós temos unidos para construir um outro Brasil, uma outra forma de estar coletivamente no mundo. Será possível com alianças internacionais do mundo inteiro, com aliança com os palestinos,
com o processo de decolonização e a luta contra o fascismo, ela é internacional. Avante! Até amanhã, gente. Vamos apertar 13. Brasil, urgente. Lula presidente. Brasil, urgente. Lula presidente. Brasil, urgente. Lula presidente. E como dizia uma grande pensadora afro-brasileira chamada Lélia Gonzalez, ela disse: nós temos que aprender a conviver e a respeitar as diferenças, porque nós somos um país plural e toda a pluralidade do país tem que ser visível, respeitada e não exterminada. Eu vou passar. Bom, eu vou passar a palavra agora para outro companheiro, Tomás, ele é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Tomás. Amanhã vamos votar 13 em defesa da democracia. Lula, em 2008, foi o primeiro presidente a incluir nas universidades federais a população mais pobre do Brasil, os negros, os indígenas. Lula, através do sistema de cotas, incluiu a população mais pobre do Brasil, deu direito a que o filho do pedreiro, o filho da empregada, pudessem ter acesso à educação superior. O Brasil sempre viveu um modelo colonial, um modelo em que ninguém das classes mais baixas tinha direito à educação, tinha direito a um futuro. Nós queremos que a estrela dessas pessoas também brilhe, que eles possam ter uma carreira, que eles possam ter um futuro digno, que eles possam transformar a sua vida e a vida das suas famílias daqui em diante. Nós queremos acesso à educação de qualidade para todos. Nós defendemos Lula porque nós acreditamos na educação. O atual presidente é inimigo dos livros, é inimigo da educação. É um mal educado, é uma pessoa deselegante, é uma pessoa que não tem cultura, que não tem o mínimo respeito, é uma pessoa que discrimina as minorias, acredita que as minorias devem se curvar às maiorias. É uma pessoa que não tem a menor empatia e deve ser varrida do poder. Então amanhã votaremos 13, pois Lula é a nossa esperança de transformação também para a educação. Eu sou professor, trabalhei muitos anos em coletivos, em projetos sociais e que ajudavam a pessoas de baixa renda a poder ingressar nas universidades públicas e particulares. E Lula foi o único que ajudou nesse processo, foi o único presidente que deu condição às pessoas das classes mais baixas a mudarem a sua vida e também a vida de suas famílias. Por isso amanhã votaremos 13, para transformar o futuro do Brasil. Lula, presidente, Brasil, urgente. Lula, presidente, Brasil, urgente. Lula, presidente, Brasil, urgente. Lula, presidente, Brasil, urgente. Lula, presidente, olê, 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 olá. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula. Fora Bolsonaro, fora Paulo Guedes, fora o inominável presidente do Brasil, fora toda esta corja que tanto mal faz a nossa população, principalmente a nossa população mais pobre, aos indígenas, aos LGBTs, à população afrodescendente. Esses racistas, fascistas, não mais permanecerão no poder. A partir de amanhã, nosso futuro vai mudar. É Lula presidente. Obrigado. Obrigada, companheiro. Voltando a falar sobre o interesse dos americanos, né? Vamos falar bem claro. Vamos falar bem claro do imperialismo norte-americano.
que ele se comporta como se fosse o defensor da democracia, mas eles não são, eles são realmente os estupradores da democracia. Que democracia é essa? Democracia, os americanos falam lá na América, e nos outros países eles querem fazer a gente como uma cozinha, e assim se foi. Sempre foi assim que os americanos usaram, principalmente a América do Sul ou América Latina em geral, que somos vizinhos de americana, imperialismo da imperialismo americano. Eine Küche finden oder einen Korridor auf der Straße. So ist das. Ohne Respekt. Die Amerikaner, der aktuelle Präsident, er ist ein Sozialdemokrat. Wo ist die Sozialdemokrat? Und überall incentiviert immer noch Krieg. Incentiviert immer noch Krieg. Und heute noch die anderen Länder sind diese Krieg durch OTAN, NATO, der Amerikaner, wir sprechen über den. Also, er spricht immer die Demokratie und er hat ein großes Interesse in Brasilien. Brasilien ist ein gigantisches Land. Er hat Interesse. Und dann ist daneben die Bourgeoisie. Wir haben in Brasilien eine schlechte Bourgeoisie in Brasilien. Die Bourgeoisie in Brasilien ist so klein, aber er versucht immer noch, die armen Leute, die Arbeiterklasse unter Druck bringen. Und deswegen, wir sagen morgen